Eles pensaram em como poder diminuir aquilo para reduzir. Então, era só isso. E muito colocando vocês como bolsonaristas, não sei o que bolsonarista. Então, mas você já coloca uma marca na pessoa, tipo... Agora, é a situação que a gente vive. Você vê, as mesmas pessoas que falam que não tem lado, quando você fala uma opinião diferente, eles já colocam você num lado. Do outro lado, Quando elas falam que não pode ter julgamento, elas imediatamente te julgam. É assim, é que nós não somos os tipos de pessoas ingênuas, né, muito menos mal preparadas, que entendem isso. Então são comentários que... Mas eu vi que vocês levaram de boa também, né? Porque mas não tem outro jeito. Não tem que fazer, né? Era o nosso trabalho, era a nossa função ali naquele momento. Teve uma coisa que me preocupou, sim, agora eu falo disso, né? Ameaçaram minha família, ameaçaram minha filha. Isso eu nem sabia. Sim, isso sim. Então eu deixo ponderação para vocês, né? Cada um que tem o monopólio da virtude, ameaçar uma criança... É difícil. Sabe? No perfil dela? Não. Na telefone, via direct pro meu Instagram, pro da minha mulher. Então, assim... Cara, eu não entendo isso. Essas pessoas que se julgam tão boas assim, elas estão de acordo com isso? Você realmente está de acordo com isso? Né? De você ameaçar a filha de uma pessoa? Sabe? Isso é um negócio que, para mim, é muito característico de o tipo, né, do que são os extremistas. E, infelizmente, eles têm muita voz. E, infelizmente, uma parte da mídia está do lado extremo. E eu falo por quê? Porque teve um jornal que fez questão de publicar um monte de Twitter meu falando, né, quando as pessoas elas me provocavam no Twitter, né, e eu respondia para elas com ponderações válidas. Né? Então elas me cobravam, mas sua postura é tal, você é médico, você é isso. Então tá bom, então qual é a outra opção? Né? Do que você quer conversar? E é engraçado que, assim, essas mesmas pessoas e essas figuras políticas que se colocaram nessa situação, não necessariamente que eram candidatos, mas que falam sobre política, principalmente em podcasts, né? A primeira coisa que elas tentam fazer com você é te desqualificar. E assim, ad hominem, né? Exatamente. Então, assim, se eu não posso a pessoa não argumento, eu tento destruir você. Então, e assim, com palavras de baixo calão, com, sabe, termos, com ofensa, sabe, de uma ignorância, de uma agressividade. E assim, a gente aguentou firme, falou, cara, essa é a nossa função, a gente tá falando pelas pessoas que gostam da gente. E assim, as coisas mais legais também saíram daí, né? O meu Twitter, que por sinal, né, todo mundo fala, cancelamento, saiu de 2 mil seguidores para 250 mil. Exato. Né? Porque o pessoal fez a gentileza, os haters fizeram a gentileza de avisar, o Paulo Musi está no Twitter. Né? E teve um cara que falou assim, olha, eu voto por outro candidato, mas o que o Paulo Musi já me ajudou até hoje, não me justifica. Mas é assim que deveria ser. Separar umas coisas. O cara é palmeirense, então eu não vou escutar nada que ele fala. Não tem nada a ver, cara. Mas eu nunca vi uma eleição igual essa. Eu também nunca vi, cara. Um ódio, né? Uma vontade de destruir. E uma divisão, né? Porque foi 50-50. Cara, eu nunca vi isso também. É muita coisa. Então, é uma divisão do país. Teve família que o cara não se fala. Tem gente sem se falar até agora, parente. Mas pensa uma coisa, eu falei isso pro Bolsonaro e falaria isso pro Lula porque ele tava marcado aqui e não veio. O candidato que ganhasse, e foi o que aconteceu, independente de quem fosse, ia governar para a maioria que não votou nele. Porque se você coloca os votos do outro candidato, mais os nulos e o pessoal que não foi votar e não sei o quê, dá mais do que ele votou. E se o Bolsonaro ganhasse, ia ser a mesma coisa. Foram 30 milhões de abstenção. É muita coisa, cara. Então, se você parar para ver, teve família que tem parentes sem se falar. É uma situação muito difícil dessa. A nossa vantagem é que, primeiro, a gente tem experiência. A gente está nessa estrada há muito tempo. Então, não é a primeira vez que a gente... Não é qualquer pessoa que vai conseguir destruir uma carreira que foi galgada. Exatamente. Há décadas, segundo, a gente tinha consciência do que a gente queria. Havia um propósito. Sim. Você sabe qual era o maior propósito, Vila? Não era só trazer à mesa as pautas para o presidente. Era sabido que o objetivo ali daquele podcast era a campanha. Claro. Ninguém é inocente. Ninguém é uma criança. Só que você pega uma coisa que ele quer e você Quando coloca... bateu 400 mil pessoas ao vivo, a gente parou ali o podcast, abriu a TV e falou assim, senhor presidente, o senhor conhece um esporte chamado fisiculturismo? Ele, não.
O senhor me permite apresentar os melhores atletas hoje do Brasil que estão competindo internacionalmente, representando o país e que milhões de pessoas acompanham esse esporte hoje e através desse esporte se motiva, se inspira para melhorar uma recomposição corporal, para perder gordura, para ganhar um pouco de massa muscular, para melhorar a sua saúde? Pode colocar. E a gente apresentou, não apresentou para o Bolsonaro. A gente apresentou para 400 mil pessoas ao vivo. E mais as que... Você sabe a quantidade, as milhares de mensagens que a gente recebia? Que interessante, não conhecia. Que interessante, eu tinha preconceito desse esporte, agora eu vou respeitar. Que interessante, eu achava que era só um monte de homem de sunga, eu não sabia que tinha pessoas por trás se inspirando neles. Que interessante, vou começar a acompanhar. A gente, dentro da rede social, tem um propósito. E quando você tem um propósito... Não é invejoso, hate, é pessoa que não gosta de você, que vai mudar o propósito. Toda semana tem alguém, às vezes da nossa categoria, ali, ó. Querendo derrubar. Cutucando a gente. Só que se você tem um propósito, e que às vezes nem a pessoa enxerga o propósito. Às vezes ela enxerga e depois ela reconhece. Como aconteceu esses dias que eu te mandei. Eu acho que a pessoa não enxerga. De um rapaz. Lembra que eu te mandei? Eu falei, olha aqui, ó. Sim. Aí quando o cara às vezes enxerga o propósito, aí ele reconhece. Mas antes de enxergar, ele te persegue tanto, cara. Então, quando o Muzi e eu conseguimos aquilo, cara, que é o esporte que a gente acompanha, a gente vive o estilo de vida há tantos anos, ok. Tá tudo bem. Representamos a categoria. Qual foi a oportunidade que teve dentro de toda a história do Brasil de você bater olho a olho com o presidente e representar? Médico, professor de educação física, nutricionista e fisioterapeuta. Ou mesmo Cara, saber da educação física. Presidente só fala, sabe com o quê? Globo. Com metalúrgico, banqueiro, industrial. Não, e mesmo mídia. É Globo, Bandeirantes, eram as grandes mídias. Quando que Se você me falar que um dia houve um representante dessa categoria da área da saúde pra ali, ó, bater boca com o presidente e cobrar, nunca teve, cara. Essa eleição foi muito diferente por causa disso, cara. E quer saber, muita gente, eu acho que muita gente falou mal da gente justamente por causa disso, porque eu acho que nós estávamos representando uma categoria. Pessoas, e mais, elas queriam estar no nosso lugar, só que elas não conseguem desenvolver um trabalho de relevância. Exato. Sim. Pra poder chamar a atenção do presidente. E aí, Porque o presidente fala assim, eu vou num podcast de 100 pessoas? Não. Ele foi num podcast que tem 4 milhões e meio de inscritos. Quero falar eu também tenho que ter algo pra atrair ele, né? Falar com o maior Nós tínhamos, né, Muzi? Exatamente. E mais Como que aqui, isso. né? Como aqui os dois candidatos iriam vir aqui. Foi difícil pra caramba, de negociação de meses e meses. O Bolsonaro conseguiu vir, o Lula na última semana ia vir também, mas deu um problema, não veio. Mas o que você faz tem que ser relevante o suficiente pra pessoa se interessar. Então tem que respeitar. Não adianta falar, mas aí ele não vem no meu. Pô, trabalha Você tem 500 inscritos, o cara fazer o quê no seu, meu Deus do céu? Começou agora. Exatamente. Exato. Exatamente. Eu falo que, sabe, e essa questão das pessoas elas enxergarem, porque a mídia vive de mídia. Né? Por isso que às vezes a gente também não suporta olhar noticiário, né? Porque o que dá notícia? Coisa boa? Não, desgraça. Tragédia. Aí você pega e torce o noticiário, sai sangue. Né? Agora, o que foi uma das críticas melhores que a gente recebeu? Pô, precisava um profissional de educação física e um médico entrevistar um presidente para o jornalista saber como é que faz o trabalho dele. Porra, isso foi um tapa na cara, cara. Porque a gente não precisa da fama. A gente lida com a fama. É diferente. O que a gente tem, e vocês vão me desculpar, a falta de modéstia. Né? Até porque modéstia eu detesto. Porque a modéstia só tem uma intuição. É te controlar. Né? Você finge que você tá abaixo da pessoa para conseguir dela o que ela quer. Tá. É isso que é modéstia. Então, falsa modéstia é um pleonasmo. Toda modéstia é falsa. Né? O que a gente fala é humildade. É diferente. Que é outro papo. Humildade é o seguinte, não é? Eu tenho dinheiro para comprar uma Porsche, mas eu moro na periferia. Não, é o cara que compra uma Porsche, mas trata o sujeito como se ele ainda morasse na periferia. Entendi. Isso é humildade. A gente tem sucesso, a gente tem humildade, é isso que a gente sabe, o nosso valor, e a gente usou isso em favor de uma categoria que é abandonada. Ninguém vem falar com a gente. E a galera agradeceu. Nossa de Deus. Nossa Senhora. Toda vez que eu entro em algum lugar, academia, alguma coisa que encontro profissional, Renato, obrigado pelo que vocês fizeram. Você e o Muzi fizeram representar a gente. A categoria ficou feliz.
Então isso vale. Então o propósito foi feito. Exato. Representar uma categoria, apresentar um esporte para milhões de pessoas e, acima de tudo, fazer um podcast respeitoso. Respeitoso, exatamente. Sem ataques. Que foi o mais elogiado. A galera ficava falando que a gente tava. A galera falava que o Muzi e eu tava entrevistando ele de uma forma mais respeitosa do que jornalistas que são especialistas nisso. Exatamente. É porque o pessoal não entende também que a gente não tem o intuito de deixar uma situação tão horrível que o cara fala, quero ir embora. Tem que ser um bate-papo agradável. Claro que, no caso de vocês, nem tanto, mas no meu caso, se vocês assistiram, eu dei umas cutucadas, perguntei algumas coisas que tinham que perguntar. Mas a gente cutucou, velho. Ele cutucou que ele chamou o ministro. É mesmo? Tem 2 vezes ele chamou o ministro que ele falou que não conseguia responder. Então, não, mas a gente cutucou. Mas tudo com educação, né? Com educação, um jeito de falar. Com base. Exato, Exatamente. com base. E Porque que às vezes foi falado pra gente desde o começo. Falou, olha, se vocês tiverem qualquer pergunta... A gente não fez pauta branca, não. Não.